Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Patrícia Schlitter, que tem uma pesquisa muito interessante sobre os papiros mágicos gregos. É um assunto que eu confesso que eu não conhecia e fiquei bem contente que ela aceitou falar sobre isso aqui no canal. Ela faz a pesquisa na USP, é na Letras, né, que é a sua pesquisa, e vou já lhe passar a palavra para você explicar o que são esses papiros, da época que eles são, onde é que eles se encontram, como é que é essa pesquisa, e aí a gente vai conversando sobre esse assunto. Obrigado pela presença aqui, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Caio. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui. É uma honra. Então, bom, o que são os papiros mágicos, né? Os papiros gregos mágicos. Essa é uma coleção de papiros que eles começaram a ser coletados basicamente ao longo do século XX, né? Por estudiosos que juntaram esses papiros a partir de um critério de termo, né? Eles falavam assim, isso aqui é magia, então vamos colocar junto. Às vezes o que eles definem por magia também é um pouco solto, né? Então a gente acaba tendo uma coleção bastante heterogênea, né? A edição mais conhecida, né, desses papiros, foi organizada pelo Praisendans. E, puxa, fez um barulho aqui muito alto, acabou pegando? Bom, desculpa, pessoal. Desculpa se atrapalhou. Então, como eu estava dizendo, a coleção que a gente usa, né, a edição dos textos que a gente usa mais frequentemente é do Pleasant e são vários papiros juntos, né, e o volume dá mais ou menos assim uma Ilíada e uma Odisseia, então é bastante coisa. E que mais? Eles foram juntados ao longo do século XX, né? A partir desse critério de magia. E eles recebem esse nome, né? Por causa desse critério, são os papiros mágicos. E a parte grega deles é basicamente por conta da língua, que a língua principal que eles estão escritos é em grego. Né? Mas o conteúdo deles não é especificamente grego, né? A gente tem muita influência egípcia, né? Tanto é que um termo mais bacana para se referir a esses papiros são papiros greco-egípcios, né? Magia greco-egípcia. E também tem influência de judaísmo, alguns mais tardios também têm elementos cristãos. É uma coleção bem interessante. E basicamente tem dois grandes tipos de texto que a gente encontra neles, né? Um são de magia aplicada, então vai ser, por exemplo, um papiro que vai ter um encantamento escrito com o nome da pessoa que é a vítima, o nome do praticante. E tem a outra parte da coleção, que é até um pouco mais interessante, que são os manuais de magia. E aí, nesses manuais, além desses encantamentos, né, que vai ter a gente vai ter também a instrução de como realizar os ritos, né? Então, vai ter toda a instrução lá. Pegue, mirra, queime, faça uma tinta de tal jeito, escreva no papiro, o encantamento abaixo, né? E eu acho que esse é um dos grandes charmes da coleção, porque isso, considerando corpos de língua grega, né, se a gente for pensar em religião grega tradicional, é uma coisa que a gente não tem, né? Que não ficou esses registros, mas para essas práticas mágicas a gente tem. Muito interessante. E qual que é a época que provavelmente eles... Dá para ter a data certa de quando que foram escritos e a qual... Você falou que tem a relação entre Grécia e Egito, né? Como que é também essa relação? A partir deles a gente tem uma possibilidade de compreensão da relação entre essas duas culturas também? Como é que é o tipo de leitura que é possível fazer dessa relação?
Bom, acho que assim, o papiro mais antigo que está nessa coleção provavelmente do século II a.C. E os mais tardios têm até do século V depois de Cristo, né? Então, a gente está falando de antiguidade tardia, né? Não está falando de período clássico, nada assim. E eles são do Egito, né? São papiros encontrados no Egito. E então eles estão inseridos ali no Egito greco-romano, né? Um pouquinho do período ptolomaico, mais o período romano mesmo. E aí isso se traduz, né, no conteúdo, porque você vai ter uma instrução para realizar um feitiço, e aí as divindades que estão sendo invocadas, pode ter Ísis, Osíris, pode ter uma Hécate, uma Afrodite, e também, assim, o que é muito curioso, o deus que é mais invocado, na verdade, é Jeová, né? Aparece a forma de Ial, né? Com iota, alfa e ômega, e eu vi um levantamento uma vez, um artigo que contaram, e essa é a divindade mais invocada. Então, eles são, assim, de um sincretismo religioso muito rico, né? Muito interessante. E reflete, né, a interação dos povos que estavam lá morando no Egito naquela época, né? Também se insere muito no contexto do Mediterrâneo Antigo. E com certeza dá para ver essas relações nesses textos. Sim. E como que é o tipo de estudo que você está fazendo sobre esse material? Você está traduzindo? Você está cotejando com outras coisas da época? Uhum. Bom, eu, como sou de letras, o que eu consigo fazer com esses textos é basicamente pensar na linguagem deles, né? Então, o meu projeto de doutorado atualmente é a linguagem das invocações. Então, incluindo as formas nominais, basicamente, e as formas verbais. Então, como que a gente se dirige aos deuses nesses textos? Né? Que tipo de verbo a gente usa? Que tipo de nome que a gente usa? Porque existe uma concepção já um pouco antiga que tende a opor magia e religião nos termos de magia coerciva, né? Você está forçando os deuses a te ajudar, e religião como mais laudatória, você está pedindo, você está tratando os deuses com respeito. E a magia você trataria sem esse respeito. Mas, na verdade, se a gente for ler esses textos, a gente vê que essa dicotomia ela não se sustenta, porque existe muito, muito conteúdo laudatório nos feitiços também. E essa imagem, esse estereótipo que a gente tem de coerção não é muito que a gente encontra. Até tem um pouco, mas também tem muita coisa, inclusive, que se aproxima mais de formas da religião grega, por exemplo, de hinos, de preces, né? A gente tem alguns elementos assim, e não tem tanto essa coisa de manipulação, coerção, de constranger as divindades, né? Então, a minha pesquisa vai um pouco nesse sentido. E como que faz para ter acesso a esse material? Tem que ir ao local em que eles estão conservados? Tem fotografias disso disponíveis? Como que faz para poder estudar esse tipo de documento, né? Que, enfim, pode se deteriorar. Como que funciona esse tipo de pesquisa? Assim, falando para um público leigo que não conhece, né? Como que são feitas essas pesquisas. Tem um pouco de historiador também, né? Desse tipo de trabalho, né, de arquivo, né, porque não é só o texto, tem também a forma como ele está materializado, a conservação e tal, né? Com certeza. Então, pensando no público leigo, né, o que acontece? Esses papiros eles foram escavados e eles foram comprados, principalmente no século XIX, né, e também um pouco no século XX, e aí esses papiros eles acabam
eles são comprados e geralmente eles são vendidos para museus ou para bibliotecas, né? E aí cada museu, biblioteca vai ter o seu arquivo de papiros. Então, é muito comum, você vai estudar, eu vou estudar os papiros da Biblioteca Nacional da França. Você pode partir com essa perspectiva de arquivos e tal. Só que essa coleção que eu uso especificamente, ela é uma coletânea de papiros que estão em várias bibliotecas e vários museus diferentes. Né? Que foi um esforço de editores de tentar juntar o máximo de papiros possíveis numa edição só. Né? Mas hoje, né, eles existem em vários lugares espalhados. Então, se a gente for fazer uma pesquisa para olhar o texto original mesmo, ia ter que viajar por muitos países, assim, né? E aí, o que eu faço na minha, como eu estou mais preocupada com questões de linguagem e tal, é que eu uso uma versão editada dos textos, né? E então eu já mexo com a edição crítica, que é essa edição do Presendan, são 2 volumes, né? É um pouquinho inacessível porque esse é o único volume que tem o texto grego e na verdade ele é uma edição bilíngue grega e alemã, né? Então dificulta um pouco. Mas existe um volume que é uma tradução desses textos para o inglês, que ajuda bastante, com textos extras, e também existe uma tradução para o espanhol, que é um pouquinho mais antiga, não tem todos os textos, mas aí para quem está curioso já é uma ótima porta de entrada, né? E então, uma opção é você poderia viajar para esses lugares para ver os papiros mesmo. Algumas dessas coleções, elas têm imagens que você consegue usar na internet, só que muitas delas precisam de uma assinatura, um acesso via uma universidade para você ter acesso a elas. Então, é um pouquinho... Não é tão simples assim ver as fotografias deles. Alguns a gente consegue ver. Por exemplo, tem alguns que são da coleção de Oxirrinco, né, que está lá na Universidade de Oxford. Muitas vezes a gente consegue achar a imagem deles, né? Mas imagem de todos é um pouco mais complicado, infelizmente. Então, a gente no Brasil acaba tendo que trabalhar mais com edição crítica mesmo e tentar pensar o que a gente consegue de imagem aqui e ali mesmo. O que, inclusive, é uma pena, né? Porque esses textos eles estão merecendo uma edição nova. Só que para fazer uma edição nova tem que ter acesso aos textos originais e tudo mais, a imagem mesmo dos papiros. E no Brasil tem alguns outros estudos nesse campo? O seu é pioneiro? Como que é essa relação com outros pesquisadores também? Tem outras pessoas também pesquisando esses documentos? Olha, eu acho que é uma área que está crescendo bastante, né? Eu trabalho com eles, na verdade, assim, desde a iniciação científica, então faz assim uns 10 anos, e quando eu comecei era muito difícil de achar outras pessoas que também estudassem esses textos, né, aqui no Brasil. Mas eu vejo que está crescendo muito. A gente tem bastante gente que trabalha com magia e até trabalha com esses textos também, mas talvez não diretamente com a pesquisa focada neles, né? Então, por exemplo, tem a professora Maria Regina Cândido, lá da UERJ, né, que é grande especialista de magia grega, tal, mas ela trabalha, por exemplo, mais com o período clássico. Mas ela também conhece esses textos e tal. Tem a professora Semiramis, que acho que ela é da UFR, que também trabalha com magia e tal, e também produz muita coisa legal. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma colega na USP que estuda isso também, só que ela é lá da história, né? A Ana Paula Scarpa, muita gente boa, então é muito legal. Agora eu tenho alguém na minha universidade para a gente trocar figurinhas. Tem também a Ariadne. Agora eu posso depois passar os nomes por escrito, porque eu não quero errar o sobrenome de ninguém. Mas que também ela é uma pesquisadora lá da Federal do Espírito Santo, que defendeu um doutorado aí meio recentemente sobre os papiros. Então, é uma área que está crescendo bastante.
Eu acho que daqui a uns 10 anos vai estar acontecendo muita coisa interessante, porque a tendência é o pessoal acabar as pesquisas e entrar para dar aula, né, nas universidades, e eu acho que promete muito. Uhum. Muito legal. Você falou numa parte da sua resposta, acho que foi a primeira ou a segunda pergunta que eu fiz, sobre a questão do sentido que está implícito nesses textos, que a sua análise ia por esse campo, né? Tentar encontrar a construção do sentido, e que daí haveria palavras que não têm sentido. Como que é essa coisa do sentido nesses textos? Bom, na verdade, isso é interessante de retomar uma coisa que foi o meu tema do mestrado. Né? No mestrado eu trabalhei com os mesmos textos e eu estudei as palavras mágicas, né? Os Wokas Magikai, que são palavras do tipo abracadabra, que aparecem muito, né? E então essas palavras especificamente têm uma discussão muito grande do que seria o sentido, porque são palavras que aparentemente não têm sentido lexical, né? E aí eu fiz uma análise do uso delas para ver, já que a gente não consegue chegar no sentido lexical propriamente disso, um sentido de uso, né? E o que é muito interessante é que essas palavras mágicas, né, esses abracadabras, assim, um dos usos deles são nas invocações, né? Então, eles são utilizados como nomes divinos, assim. Então, através do uso, a gente consegue ver um sentido nelas, né? E muitas vezes elas são chamadas assim, de nomes secretos, nomes especiais dos deuses, então elas têm uma função assim de aumentar a credibilidade do praticante com a divindade, né? Mostrar uma relação maior, e isso é uma coisa que, inclusive, dá para a gente associar mais à tradição egípcia do que grega, né? Essa grande valorização do nome. A gente tem isso na tradição grega, mas na egípcia é muito, muito evidente, né? Você tem que conhecer os nomes dos deuses e tal, para realizar os rituais. Não sei se respondi. Sim, se você puder desenvolver um pouco mais essa diferença da tradição egípcia e a tradição grega, que eu acho bastante interessante também, essa questão com os nomes que você falou e vai se perdendo na tradição grega, como é que é essa passagem? Porque eles estão escritos em grego, mas eles têm uma herança egípcia, é mais ou menos isso? Isso, você fez uma pergunta complexa, mas vamos lá. Então, o nome da coleção é Papiros Gregos Mágicos, né? E aí o grego, porque eles estão escritos em grego. Mas, na verdade, a gente tem outras coleções, por exemplo, papiros coptas mágicos, papiros demóticos, né? Que são papiros mágicos muito parecidos, só que escritos nessas outras línguas, né? O demótico e o copta são dois estágios mais tardios da língua egípcia. Né? O copta é o mais tardio de todos e o anterior é o demótico. E o que a gente tem nos textos gregos é que a gente tem passagens, inclusive em demótico e em copta, né? Os demóticos, inclusive, são muito interessantes porque nas primeiras edições desses textos, por exemplo, essa edição que eu comentei, que é a única que a gente tem do texto grego integral, né? Quando ela foi feita, ela excluía a parte demótica dos textos. Né? Então, tem papiros que eram bilíngues, que eles tinham uma parte em grego e tinha uma parte em demótico. E aí, como esses textos foram primeiro estudados por classicistas, né, por especialistas de língua grega, a parte egípcia eles pulavam, né? E tem também papiros que tem feitiços que tem trechos em copta, né, um encantamento em grego com um pedacinho em copta, e alguns que estão inteiramente em copta, e às vezes esses em copta também não apareciam na edição. Né? Uma grande diferença entre o demótico e o copta é que o demótico tinha um alfabeto próprio ainda, né, derivado dos hieróglifos. O copta é uma tentativa de escrever essa língua no alfabeto grego.
então ele é mais acessível, né? E ele tinha algumas vantagens também de descrever com mais exatidão o som das vogais, que é a escrita demótica. Então, muitas vezes tinha as glossas, né? O texto está em demótico, mas tem uma anotaçãozinha em alfabeto grego para falar como que essas palavras eram pronunciadas. Então, na verdade, esses corpos, eles são uma grande unidade, né? E então a gente tem essa presença das línguas que mostra que não tinha essa grande diferença entre isso é grego, isso é egípcio. Eles são o mesmo balaio, né? Mas, inclusive, muitos de quem escreveu, né, esses textos era versado nas duas línguas, né? Sabia grego e sabia língua egípcia, né? Talvez aí de repente demótico ou copta, que na verdade, considerando o período que ele está, o copta é o que a gente chama de copta antigo, né? Os primeiros estágios assim do copta. Depois o copta continua por muitos séculos e, né, inclusive língua oficial da Igreja Copta e tudo mais. Então, na verdade, é tudo mais ou menos a mesma coisa e essa divisão que a gente faz é bem artificial. E, bom... Não, é muito interessante, porque no canal eu trouxe pessoas que estudam pela filosofia, né? Tanto a filosofia grega, quanto também a filosofia que eles chamam quemetiana, né? Do Antigo Egito e tal. Então tem esse debate muito interessante, que eu conheço pouquíssimo, né? Mas eu me interesso sobre essa origem, né? As múltiplas raízes de origem, não só da filosofia, mas, enfim, do que a gente pensa ser a Grécia, né? Como berço, essa coisa de ser o berço da civilização ocidental, e as críticas que os estudiosos do Egito fazem a isso, dizendo que muitas coisas foram retiradas dos egípcios, né? Muitos desses filósofos gregos estudaram no próprio Egito, ou tiveram relação com outros que foram ao Egito e tal. Então, também é interessante você trazer esse tema, em que essa relação continua ainda depois do período clássico, né? Já na Antiguidade Tardia, pela via da magia, né? Eu não sei se a pergunta foge um pouco também do seu tema, mas se você também tem se ocupado dessa relação com outros aspectos da cultura helênica e a relação com o Egito, a partir desse enfoque nos textos de magia também. Uhum. Bom, eu tenho me ocupado um pouco, só que eu não sou egiptóloga, então meu conhecimento de Egito é superficial, né? Mas uma coisa que tem sido discutida nesses textos acaba sendo um pouco as concepções de divindade e não exatamente de religiosidade, mas mais assim, de divindade mesmo, os fundamentos da religião, né, entre os gregos e os egípcios. Porque uma coisa muito bacana que tem acontecido nos últimos anos é que tem saído muitos estudos sobre esses textos de pessoas que têm a formação, né, clássica, helenista, e a formação em Egito, são egiptólogos também. Então, são pessoas que conseguem ver as duas tradições com muito mais clareza nesses textos, né? E porque o que acontece, né? Como eles estavam escritos em grego, lá, quando eles começaram a ser estudados, eram pessoas só com essa formação. E aí a gente enxerga o que a gente conhece, né? Acabava dando muito mais enfoque para as coisas gregas e tudo mais. E havia pouco interesse dos egiptólogos por se tratar de textos da antiguidade tardia, né? Por estarem já muito afastados do objeto, né, tradicional de egiptologia, que é até o período faraônico, né? Depois, quando já tem o período persa, já não é mais não era, pelo menos, né, tão estudado dentro da egiptologia, então ficava o tema um pouco de lado, né? Aí, hoje em dia, tem bastante gente da egiptologia também estudando esses textos, e aí tem saído coisas muito interessantes.
porque dá para ver, né, as duas tradições conversando muito. E às vezes essas tradições têm coisas em comum, né? Por exemplo, tem muitos hinos, muita coisa para uma divindade solar masculina, né? Que aí acaba aparecendo, né, chamada como Hélios, que é o nome grego. Mas ela tem elementos egípcios na descrição dela muito fortes, assim. Então tem imagem assim, é o Hélios, né? O deus grego, mas ele é descrito como o olho no céu, que já é uma coisa bem egípcia. E é descrito, ele muda de forma conforme as horas. Isso é muito característico da Ínica egípcia, né? Solar. E então tem saído muita coisa interessante nesse sentido, né? E aí dá para a gente pegar, são estudos mais antigos, né? Por exemplo, do Norden, né? O Gnostos Theos, lá, acho que no começo do século XX, que ele faz uma divisão entre, seria, sei lá, a concepção de divindade grega e a egípcia, né? E aí um pouco mais amplamente o oriental versus o ocidental. E aí as coisas egípcias, né? A concepção egípcia tem muito mais a ver com a essência, com um constante, né? E enquanto os gregos são mais ligados a uma descrição dinâmica, né? Que ele fala, são as ações. Então, se você vai contar um mito grego, você vai descrever as coisas que o Deus fez, né? As aventuras assim que ele passou, né? As situações que ele viveu. Enquanto na cultura egípcia, né, segundo essa divisão, você teria uma descrição mais essencial do que o Deus egípcio é realmente, a essência dele. Ia ser uma essência constante e cíclica, né? Enquanto para os gregos já não seria assim tão cíclico. Nessa concepção, né? Na visão do Norden, por exemplo. E aí isso a gente consegue ver alguns reflexos ainda nos papiros mágicos mesmo, sendo super tardios. Então, bastante interessante. Muito legal a sua pesquisa, Patrícia, e gostei muito da entrevista, na conversa que a gente fez aqui. Se você quiser dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar, não sei se você tiver trabalhos já concluídos que você possa divulgar, também para o pessoal que está assistindo poder conhecer, ou quiser falar alguma outra coisa, também fique à vontade. Bom, eu agradeço de novo o espaço, a oportunidade, me diverti bastante, sempre bom falar da nossa pesquisa, né? Muito divertido. E eu estou agora terminando meu doutorado, né? Então, de trabalhos que eu tenho já sobre isso é basicamente o meu mestrado, e eu tenho uma coisinha ou outra escrita por aí, assim, mas mas é isso, espero que as pessoas tenham se interessado e também podem me mandar mensagem, pode me mandar um e-mail ou alguma coisa, para a gente trocar umas figurinhas e tal, e espero que isso tenha inspirado as pessoas a irem conhecer também os textos, porque vale muito a pena, são muito interessantes. Obrigado, Patrícia, eu que agradeço, e também a todo mundo que nos assistiu aqui no vídeo, agradeço. Que vocês quiserem comentar aí depois o que vocês acharam, para continuarmos a conversa, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.